Jovens racistas humilham um homem afro-americano sem saber que era Snoop Dogg. Em uma manhã fria e cinzenta, Snoop Dogg observava seu reflexo no espelho enquanto ajustava cuidadosamente seu disfarce. As roupas simples e gastas substituíam seu habitual visual luxuoso, e seus olhos, normalmente cobertos por óculos de grife, agora estavam nus, revelando uma profundidade que poucos conheciam. Havia tomado uma decisão ousada. Viveria algumas semanas como uma pessoa comum, frequentando lugares populares e utilizando o transporte público. O projeto tinha nascido de uma inquietação pessoal. Apesar de todo o seu sucesso e fama, Snoop sentia a necessidade de reconectar-se com suas raízes, de entender como a vida realmente pulsava nas ruas, longe dos holofotes e das câmeras. Queria experimentar novamente o cotidiano das pessoas comuns, não como uma celebridade, mas como apenas mais um passageiro na grande viagem da vida. Na parada de ônibus, misturou-se a multidão de trabalhadores que iniciavam sua jornada diária. O céu nublado parecia refletir a seriedade de seu propósito. Observava atentamente as pessoas ao seu redor, algumas cochilando em pé, outras checando seus celulares, todas conectadas pela rotina compartilhada do transporte público. Quando o ônibus chegou, Snoop embarcou silenciosamente, escolhendo um assento próximo à janela. Sua presença, embora discreta, carregava uma dignidade natural, que contrastava com um ambiente apressado e indiferente. Seus olhos, acostumados a plateias de milhares, agora observavam a paisagem urbana que desfilava pela janela, enquanto sua mente vagava entre memórias de seus primeiros dias de luta. O veículo foi enchendo gradualmente, e Snoop notou a diversidade de histórias que cada rosto carregava. A senhora idosa com suas sacolas de compras, o jovem estudante com seus livros, o trabalhador com seu uniforme impecável. Cada um deles, em sua simplicidade, carregava uma nobreza própria que poucos param para observar. Foi então que um grupo de adolescentes embarcou, quebrando a quietude contemplativa da manhã. Vestiam roupas de marca e carregavam mochilas caras, seus rostos marcados por sorrisos presunçosos que denunciavam sua origem privilegiada. O contraste entre eles e os demais passageiros era gritante, não apenas em suas vestimentas, mas principalmente em sua postura. Um deles, alto e com a gorra virada para trás, foi o primeiro a notar a figura singular de Snoop. Seus olhos brilharam com uma mistura de desdém e diversão mal contida. Cutucou um colega que usava uma sudadeira de capuz cinza e logo começaram os cochichos e risadinhas. "Olha só, parece que o durão se fantasiou de pobre hoje, hein?" provocou o primeiro, sua voz carregada de sarcasmo. O comentário provocou risos entre seus companheiros que pareciam encontrar grande diversão em zombar de alguém que consideravam inferior. O colega de sudadeira cinza, encorajado pela reação dos outros, aproximou-se ainda mais. Com um movimento deliberado, cutucou o bastão que Snoop carregava com a ponta de sua sapatilha cara. "Esse bastão aí é só para te segurar, para não cair, ou para te lembrar de que você não tem nada?" Os demais passageiros se remexiam desconfortavelmente em seus assentos. Alguns desviavam o olhar, outros sussurravam entre si, mas ninguém ousava interferir. O ambiente do ônibus, antes marcado pela rotina comum, agora estava carregado de tensão e constrangimento. Snoop, no entanto, mantinha uma serenidade impressionante. Seus olhos, fixos na paisagem além da janela, não demonstravam qualquer sinal de perturbação diante das provocações. Havia em sua postura uma calma que intrigava, uma força silenciosa que parecia crescer a cada nova provocação. Os adolescentes, desconcertados com sua falta de reação, intensificaram as provocações. Suas vozes tornavam-se mais altas, seus comentários mais ousados, como se tentassem forçar alguma resposta do homem que mantinha um silêncio tão digno. À medida que o ônibus avançava pelas ruas da cidade, Snoop percebia que aquela experiência estava se transformando em algo muito maior do que um simples experimento social. Era uma oportunidade de mostrar que a verdadeira força não está nas aparências ou nas posses materiais, mas na capacidade de manter a dignidade mesmo diante da adversidade.
As provocações dos adolescentes atingiram seu ápice quando um deles, aparentemente o líder do grupo, decidiu confrontar Snoopy diretamente. Com uma voz alta e carregada de preconceito, ele se aproximou ainda mais, praticamente debruçando-se sobre o assento onde Snoopy estava sentado. Ei, cara, o que você faz aí se passando de pobre? Tá tentando enganar a gente ou só quer chamar atenção? Disparou o jovem, sua voz ecoando pelo ônibus agora silencioso. O momento que se seguiu foi de uma tensão palpável. Os outros passageiros, que até então fingiam não notar a situação, agora não conseguiam desviar os olhos. As risadas dos adolescentes vacilaram diante do olhar firme e sereno de Snoopy, que finalmente se voltou para encará-los. Com uma voz baixa, porém firme e carregada de autoridade natural, Snoopy quebrou seu silêncio. Vocês acham que se divertir às custas dos outros é motivo de orgulho? Saibam que o que carrego dentro de mim vai muito além das aparências. Cada marca no meu rosto, cada cicatriz, cada ruga conta uma história de luta, de resistência e de superação. Experiências que vocês, com toda a sua arrogância e preconceito, jamais poderão compreender. Suas palavras caíram como um raio no ambiente tenso do ônibus. Os sorrisos debochados dos jovens desapareceram gradualmente, substituídos por expressões de surpresa e, em alguns casos, de vergonha. A força e a dignidade em sua voz eram impossíveis de ignorar. Uma senhora idosa, que observava tudo de seu assento próximo, assentiu discretamente com a cabeça, seus olhos brilhando com aprovação. Um homem de meia idade, vestindo um uniforme de trabalho, endireitou-se em seu assento, como se as palavras de Snoopy tivessem tocado algo profundo em sua própria experiência de vida. Os adolescentes começaram a trocar olhares incertos entre si. O líder do grupo, que momentos antes transbordava confiança em suas provocações, agora parecia menor, menos seguro de si. A arrogância em seu rosto dava lugar a uma expressão de desconforto e, talvez, o primeiro lampejo de compreensão. Dos jovens, que até então se mantivera mais afastado do grupo durante as provocações, aproximou-se de Snoopy com uma expressão diferente no rosto. Desculpe, murmurou ele, sua voz baixa, mas sincera. A gente passou dos limites. Snoopy observou o jovem por um momento, reconhecendo nele algo que os outros ainda não haviam demonstrado: a capacidade de admitir um erro e aprender com ele. Com um leve aceno de cabeça, aceitou o pedido de desculpas, mas sabia que a lição precisava ir além. Não é a mim que vocês devem desculpas, respondeu Snoopy, sua voz agora mais suave. É a cada pessoa neste ônibus que vocês desrespeitaram com seu comportamento. É a cada trabalhador que vocês julgaram sem conhecer sua história. É a vocês mesmos por permitirem que o preconceito os cegasse para a riqueza da diversidade humana. O ônibus continuava seu trajeto pela cidade, mas algo havia mudado no ambiente. O silêncio anterior, carregado de tensão e desconforto, transformara-se em um silêncio reflexivo. Cada passageiro, à sua maneira, processava o significado daquele momento. Os adolescentes, visivelmente afetados pelas palavras de Snoopy, começaram a se dispersar pelo ônibus, alguns sentando-se sozinhos, outros apenas olhando pela janela, perdidos em seus pensamentos. O líder do grupo, ainda de pé, parecia lutar internamente com algo que nunca havia considerado antes. Snoopy voltou seu olhar para a janela, observando a cidade em movimento. Sabia que aquele momento, aparentemente simples, poderia ser o catalisador de uma mudança maior na vida daqueles jovens. Às vezes, refletiu ele, as lições mais profundas vêm dos lugares mais inesperados, e a verdadeira transformação começa quando nos permitimos ver além das aparências. Na manhã seguinte, o céu continuava cinzento, mas algo havia mudado no ar. Snoopy, mantendo seu disfarce, decidiu pegar o mesmo ônibus, curioso para observar os possíveis efeitos do encontro do dia anterior. Enquanto aguardava na parada, notou que alguns passageiros do dia anterior o reconheceram, oferecendo sorrisos discretos e acenos respeitosos de cabeça. A senhora idosa, que havia presenciado toda a cena, se aproximou dele na parada.
O senhor deu uma lição que eles nunca vão esquecer, disse ela, ajeitando seu chale. Sabe, meu neto tem a idade daqueles meninos. Às vezes me preocupo com o rumo que essa juventude está tomando, mas ontem o senhor mostrou que ainda há esperança. Quando o ônibus chegou, Snoopy notou que o motorista era o mesmo do dia anterior. O homem o cumprimentou com um respeito especial, como se reconhecesse nele algo além do passageiro comum. O veículo começou a encher, e Snoopy ocupou um lugar diferente desta vez, mais ao fundo, de onde podia observar melhor todo o ambiente. Na parada onde os adolescentes costumavam embarcar, apenas 3 dos 5 apareceram. O líder do grupo não estava entre eles, e seus comportamentos estavam visivelmente diferentes. Não havia mais as risadas altas, nem os comentários depreciativos. Entraram em silêncio, escolhendo lugares separados uns dos outros. Um deles, o jovem que havia pedido desculpas no dia anterior, carregava um livro nas mãos, algo que chamou a atenção de Snoopy. Era um volume sobre história do hip-hop, e o rapaz parecia genuinamente absorto em sua leitura. Ocasionalmente, levantava os olhos e observava os outros passageiros com um olhar diferente, como se estivesse realmente vendo as pessoas pela primeira vez. Durante o trajeto, outros passageiros embarcaram, incluindo um senhor de idade que carregava uma pasta de partituras. Ao vê-lo procurando lugar, um dos adolescentes imediatamente se levantou e ofereceu seu assento. O gesto, simples, mas significativo, não passou despercebido pelos demais passageiros. O ônibus parou em um semáforo próximo a uma escola pública e vários estudantes uniformizados embarcaram. Para surpresa de todos, um dos adolescentes ricos, que no dia anterior zombava dos pobres, iniciou uma conversa amigável com um dos novos passageiros sobre um jogo de basquete que aconteceria no fim de semana. Snoopy observava tudo com satisfação, contida. Suas palavras do dia anterior haviam plantado uma semente de mudança, mas ele sabia que transformações verdadeiras levam tempo e precisam ser cultivadas. Decidiu que seu experimento social precisava continuar, mas agora com um propósito mais definido. Na metade do trajeto, o ônibus parou em um ponto em frente a uma loja de instrumentos musicais. Através da janela, Snoopy viu o líder do grupo, aquele que havia sido o mais agressivo no dia anterior. O jovem estava parado em frente à vitrine, observando os instrumentos expostos com uma expressão pensativa. Um dos adolescentes no ônibus também o viu e comentou baixinho com seu colega. O James sempre quis aprender a tocar, sabia? Mas o pai dele diz que música não dá futuro. A informação fez Snoopy sorrir internamente. Havia mais naqueles jovens do que a arrogância que demonstravam. Havia sonhos reprimidos, talentos inexplorados, histórias que precisavam ser ouvidas. Próximo ao final do trajeto, uma mulher embarcou com 2 pesadas sacolas de compras. Antes que alguém pudesse reagir, os 3 adolescentes se levantaram simultaneamente para ajudá-la. O gesto espontâneo provocou sorrisos discretos entre os passageiros habituais, que testemunhavam a transformação acontecendo diante de seus olhos. Enquanto o ônibus se aproximava de seu destino, Snoopy refletia sobre como pequenos momentos podem desencadear grandes mudanças. A arrogância dos jovens havia dado lugar a algo mais profundo, uma consciência nascente de sua própria humanidade e da dos outros ao seu redor. Ao descer do ônibus, Snoopy sabia que sua missão estava apenas começando. O disfarce que inicialmente servira apenas como um experimento social, agora se transformava em uma ferramenta para algo maior. Havia histórias a serem contadas, pontes a serem construídas e lições ainda mais profundas a serem aprendidas. No terceiro dia de seu experimento, Snoopy decidiu chegar mais cedo à parada de ônibus. O céu começava a clarear, e as primeiras luzes da manhã pintavam a cidade com tons suaves de rosa e dourado. Para sua surpresa, encontrou James, o líder do grupo de adolescentes, sentado sozinho no banco da parada, dedilhando distraidamente um violão velho. O jovem ergueu os olhos quando Snoopy se aproximou, e um rubor de vergonha tingiu seu rosto. Por um momento, pareceu que ia se levantar e ir embora, mas algo o manteve ali. Talvez fosse a mesma dignidade silenciosa que havia o impressionado 2 dias antes.
Esse violão, começou Snoop, quebrando o silêncio desconfortável, parece ter uma história interessante. James olhou para o instrumento em suas mãos como se o visse pela primeira vez. Era do meu avô, respondeu ele, sua voz perdendo a arrogância habitual. Encontrei ontem no sótão, depois daquele dia no ônibus. A conversa foi interrompida pela chegada de outros passageiros, incluindo 2 dos amigos de James. Eles pararam surpresos ao ver seu líder sentado ao lado do homem que haviam zombado. Um deles carregava o mesmo livro sobre hip-hop do dia anterior. O ônibus chegou e todos embarcaram em um silêncio carregado de significado. Desta vez, os jovens se sentaram próximos a Snoop, não para provocar, mas como se buscassem algo que ainda não compreendiam totalmente. James colocou o violão cuidadosamente entre os joelhos, seus dedos ainda acariciando as cordas. Durante o trajeto, mais estudantes embarcaram, incluindo alguns da escola pública local. Um deles, notando o violão de James, comentou sobre um festival de música que aconteceria no fim de semana. Vai ter apresentações de todos os estilos, explicou ele, desde clássico até hip-hop. O comentário despertou o interesse de todos. James, hesitante no início, começou a fazer perguntas sobre o festival. Logo, uma conversa animada se desenvolveu, atravessando as barreiras sociais que dias antes pareciam intransponíveis. Snoop observava a interação com satisfação, percebendo como a música estava se tornando uma ponte natural entre aqueles jovens de mundos diferentes. Decidiu que era hora de dar o próximo passo em seu plano. Vocês sabem, disse ele, sua voz calma atraindo a atenção de todos, que a música tem o poder de derrubar muros que nem sabíamos que existiam? Os jovens o olharam com curiosidade, renovada. Cada estilo, cada nota conta uma história diferente, mas todas falam a mesma língua, a do coração. Um silêncio reflexivo caiu sobre o grupo. James olhou para seu violão com outros olhos, como se finalmente entendesse algo importante. Os outros, adolescentes, trocaram olhares significativos, e até mesmo os demais passageiros pareciam absortos nas palavras de Snoop. O festival, continuou ele, poderia ser uma oportunidade de vocês verem isso por si mesmos. Às vezes, precisamos sair de nossa zona de conforto para descobrir quem realmente somos. A sugestão pairou no ar como uma promessa. James começou a dedilhar suavemente seu violão, produzindo uma melodia hesitante, mas sincera. Um dos estudantes da escola pública começou a fazer um beatbox suave, complementando a música. Outro passageiro, um senhor de idade que sempre pegava aquele ônibus, sorriu e começou a marcar o ritmo com as mãos no apoio do banco. Por um momento mágico, o ônibus se transformou em um palco improvisado, onde diferentes gerações e classes sociais se uniram através da música. Os sorrisos nos rostos dos passageiros não eram mais de escárnio ou superioridade, mas de genuína alegria compartilhada. Quando chegou a hora de Snoop descer, ele percebeu que seu experimento havia evoluído para algo muito maior do que imaginava. Não era mais apenas sobre ensinar uma lição sobre humildade e respeito. Era sobre criar conexões verdadeiras, sobre mostrar a esses jovens que a vida é muito mais rica quando nos permitimos ver além das aparências e preconceitos. O dia do festival de música amanheceu com um céu surpreendentemente claro, como se a própria natureza quisesse celebrar o momento. O parque da cidade estava transformado. Palcos diversos pontilhavam a área verde, cada um dedicado a um estilo musical diferente. Faixas coloridas tremulavam ao vento e o ar vibrava com a expectativa das apresentações que estavam por vir. Snoop, ainda mantendo seu disfarce, chegou cedo ao local. Observava com satisfação os preparativos finais, sabendo que aquele seria o último dia de seu experimento social. Durante a semana, havia trabalhado discretamente nos bastidores, articulando com organizadores e músicos locais para garantir que aquele momento fosse verdadeiramente especial. James foi um dos primeiros a chegar, carregando seu violão agora com orgulho ao invés de vergonha. Nos últimos dias ele havia praticado incansavelmente, inspirado pela conversa no ônibus. Seus amigos chegaram logo em seguida,
acompanhados por alguns dos estudantes da escola pública com quem haviam feito amizade durante a semana. O festival começou com apresentações de música clássica, jazz e MPB. A cada performance, Snoop notava como os jovens que antes zombavam de tudo agora prestavam genuína atenção, absorvendo cada nota com respeito e curiosidade. A transformação em seus rostos era visível. Não eram mais os adolescentes arrogantes do primeiro dia no ônibus. Quando chegou a vez das apresentações de hip-hop, algo mágico aconteceu. James, surpreendendo a todos, subiu ao palco com seu violão. Ao seu lado, um dos estudantes da escola pública se preparava para fazer beatbox. A fusão inusitada de violão clássico com hip-hop criou um momento único que capturou a atenção de todo o público. Foi nesse momento que Snoop decidiu que era a hora da revelação. Enquanto James e seu novo amigo se apresentavam, ele discretamente se afastou. Minutos depois, para espanto de todos, Snoop Dogg, agora em sua verdadeira identidade, subiu ao palco. O choque foi imediato. James parou de tocar no meio da música, seus olhos arregalados em reconhecimento. Os outros adolescentes, boquiabertos, olhavam do palco para o lugar onde o homem simples costumava estar, compreendendo finalmente a magnitude da lição que haviam recebido. "Não parem", disse Snoop ao microfone, sorrindo para James e seu parceiro de apresentação. "A música que vocês estão criando é exatamente o que eu queria ouvir." Dirigindo-se à plateia, continuou: "Durante esta semana vivi entre vocês como uma pessoa comum. Não para enganar, mas para mostrar que a verdadeira riqueza não está nas roupas que vestimos ou no dinheiro que temos. Está no respeito que demonstramos uns pelos outros, na capacidade de ver além das aparências." O silêncio que se seguiu foi profundo. James, ainda no palco, olhava para seu violão com outros olhos, compreendendo finalmente o verdadeiro significado de tudo o que havia acontecido. Os outros adolescentes, espalhados pela plateia, pareciam processar cada momento da semana anterior sob uma nova perspectiva. "Vocês sabem", prosseguiu Snoop, "cada pessoa que encontramos tem uma história para contar, uma música para compartilhar. Quando nos permitimos ouvir essas histórias, quando abrimos nossos corações para diferentes melodias, descobrimos que a vida é muito mais rica do que imaginávamos." Convidou então James e seu parceiro para continuarem a apresentação, agora com sua participação. A música que criaram juntos naquele momento, uma fusão única de violão clássico, beatbox e rap, tornou-se um símbolo poderoso de como diferentes mundos podem se encontrar e criar algo extraordinário. O festival continuou até o anoitecer, mas algo havia mudado, permanentemente. Os jovens que antes se escondiam atrás de máscaras de arrogância agora se misturavam livremente com outros participantes, trocando experiências e histórias. A música havia se tornado uma ponte, conectando realidades que pareciam irreconciliáveis. Ao final do dia, enquanto as últimas notas ecoavam pelo parque, Snoop observava com satisfação o resultado de seu experimento. James se aproximou dele, ainda segurando seu violão, seus olhos revelando uma mistura de admiração e arrependimento. "Obrigado", disse o jovem simplesmente. "Não apenas pela lição, mas por acreditar que podíamos ser melhores." Snoop sorriu, reconhecendo nas palavras do rapaz o eco de sua própria jornada de transformação. "A música", respondeu ele, "sempre foi mais do que entretenimento. É uma linguagem universal que nos permite ver a beleza em cada pessoa, em cada história. Vocês apenas precisavam aprender a ouvir." Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de púrpura e dourado, as últimas notas do festival se misturavam com as vozes alegres dos participantes. O experimento social havia terminado, mas seu impacto continuaria reverberando nas vidas de todos os envolvidos. Um lembrete permanente de que as aparências podem enganar, mas a música tem o poder de revelar a verdade em cada coração,